Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando como que eu fiz essa colcha. Essa colcha ela é formada por 42 blocos. E esses blocos, essa parte colorida aqui dos blocos, ele é todo feito deste tecido aqui que tem no barrado. Então, vou mostrar para vocês como que é feito isso. E outra coisa, ela é uma colcha fácil de fazer, porque a gente vai quiltar bloco a bloco. Então, vai ser tranquilo para todo mundo fazer. Então, vamos aos cortes. Bom, gente, então nós vamos precisar para essa colcha de 3 tecidos. Um estampado e 2 outros tecidos que combinem com a cor dessa estampa. Eu escolhi tecidos lisos. Então, eu vou fazer com um azul marinho e com um verde. E esse estampado. O estampado é o tecido que eu tenho que olhar as repetições. Na hora que eu for comprar, eu preciso de uma estampa maior, porque estampa pequenininha não vai ficar bonito, e olhar a repetição do tecido, onde ela acontece, para me saber a medida dessa repetição. Como que eu olho a repetição? Eu pego uma parte qualquer do desenho. Por exemplo, vou pegar essa florzinha daqui. Vou procurar onde repete essa florzinha na mesma direção dela. Então, venho olhando, essa florzinha repete aqui. Então, eu sei que a minha repetição está aqui, entre esta e esta. E vou continuando. Essa florzinha tá aqui, tem que ter outra na mesma direção. Vejo se tem mais. Ela tem aqui e outra na mesma direção. Então, eu achei a minha repetição. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar. Eu já acertei o tecido e cortei, acertando bem na pontinha dessa florzinha que eu vou olhar, marcar por ela. Então, eu vou vir com um lápis e uma régua e vou marcar. Igual tá na pontinha aqui, eu vou fazer uma marca aqui na pontinha de todas as minhas repetições. Aqui eu já até fiz as marcas. Então, pus uma marca aqui em todo o tecido, porque eu preciso de 4 repetições para essa colcha. Então, aqui eu tenho uma repetição, já marquei todo o tecido. Aqui eu tenho uma repetição aqui, outra repetição, outra e outra. 4 repetições. Marcadas as pontinhas das minhas repetições, agora eu vou unir esses riscos, essa marcação que eu fiz para eu cortar. Isso aqui você pode cortar no cortador, mas nesse caso eu prefiro cortar com a tesoura para eu ter certeza que as repetições saíram certinho na pontinha. Então, eu vou cortar e volto para mostrar para vocês. Bom, já cortei as repetições, as minhas 4 repetições. Vou agora medir a distância, o comprimento dessa repetição. Deu 30,5. Então, o que eu posso fazer? 3 tiras de 10 ou 2 tiras de 15. Eu prefiro fazer menor, então vou cortar em tiras de 10 centímetros. Mas para isso, nós vamos ter que colocar as 4 repetições exatamente uma em cima da outra. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar essa florzinha aqui. Vou achar esse meiozinho dela aqui, ó, esse coraçãozinho, a pontinha dele. Vou encostar com a pontinha na outra folha. As 4 folhas, as 4 partes do tecido tem que estar na mesma direção certinho. A repetição tem que estar uma sobre a outra certinho. Então, marquei um pontinho lá, vou marcando pontos para que não se perca. Aqui, por exemplo, na pontinha dessa folha, vou pegar, vou achar a pontinha da outra. Se ela não tiver certinha, a gente acerta para que ela fique certinha. E vou fazer isso com todas as repetições. Vou pegar depois a segunda, a terceira, a quarta, tiro o alfinete, procuro a pontinha que eu marquei. Aqui, ó, venho com essa aqui, vou tirar o alfinete daqui, achar a mesma pontinha, as duas já estavam no lugar, vou colocar aqui, acerto. Viro o alfinete. Vou fazer isso em tudo. Depois venho com a 4ª folha. Até ficar tudo certinho. Vou acertar tudo e volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, já acertei o tecido. Botei alfinete em pontos aleatórios para que não saia do lugar. Tá tudo certinho. Agora a gente vai. Eu já medi, sei que tem 30 centímetros. Vamos cortar 3 faixas de 10 centímetros. A gente tem 2 maneiras de fazer isso.
Ou pegar aqui, achar os 10 e cortar, como o tecido tem 1,40 m, eu corto um espaço, puxo para cortar o outro e até sair a faixa. Ou da maneira que eu faço, que eu acho que é melhor. Minha régua tem 50 centímetros. Então eu venho, esse lado aqui já tá certo. Eu acerto ela aqui e faço uma marquinha do comprimento da régua. Na parte de cima e na parte de baixo. Fiz uma marquinha. Agora eu vou encostar nessa marquinha e vou cortar, observando se não tem alfinete embaixo. Vou cortar esse pedaço de 50 centímetros. Tirei uma parte. E vou fazer isso até o fim do tecido. Meu tecido tem 1,40 m, então vão ser 2 pedaços de 50 e um de 40. Aqui eu já fiz as minhas marquinhas, vou cortar. Agora que eu já tô com os meus pedaços cortados, vou tirar então as minhas faixas, porque aí eu tenho um espaço menor, vou acertar a parte de cima, esse lado eu já acertei e não tem risco de entortar o tecido. Então agora aqui acertando, deu uma diferença aqui, a gente tira essa diferença. Certo? Viro a minha placa e vou cortar agora faixas de 10 centímetros. Olha onde que tá o 10 centímetros. Encosto aqui. Encosto bem certo aqui, ó, no 10 centímetros. 10 e 10. Olha se tá certinho, mão firme. Aqui o comecinho sempre é bom, em vez de começar aqui da ponta, você vem, puxa o cortador para trás e segue. Porque se o cortador subir na régua, vai estragar nosso cortador. Já tem uma faixa de 10 centímetros. Reservo e vou fazer isso com todo o meu tecido. Vou cortar minhas faixas de 10 e depois volto para mostrar o que a gente tem que fazer na sequência. Bom, então já tô com todas as tiras de 10 centímetros cortadas. As que deram com 50 de comprimento e as de 40 de comprimento. Agora eu vou tirar quadrados de 10. Eu já tenho a tira de 10, é só cortar mais 10 aqui. Eu acerto onde tá, olho onde tá o 10 centímetros, acerto aqui e aqui onde tá o 10, bem certinho, e corto. Vou tirar quadrados de 10 por 10. Reservo. Lembra do alfinete. Se o alfinete estiver onde está o 10, onde eu vou cortar o 10 centímetros, a gente tira e põe de novo em outro ponto. Aqui até mesmo firmando não precisa de ter o alfinete, se for o caso de precisar tirar. Outro de 10, à medida que eu for cortando, eu tenho 4 partes aqui. Eu coloco um numa posição e outro em outra posição para não misturar os bloquinhos. Mais um bloquinho de 10. E vou fazer isso com toda a minha tira. Vou cortar bloquinhos de 10 por 10 e colocar sempre separadinho. Depois que eu tiver com todos os meus blocos cortados, eu vou brincar com esse bloco. Eu vou pegar o bloquinho e vou montar o meu quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Meus blocos estão todos com o desenho na mesma posição. Eu vou olhar esse desenho aqui. Eu vou pegar ele aqui para ficar no centro. Aqui e aqui. Olhei, formou esse desenho aqui. Gostei? Se eu gostei, eu costuro assim. Se não, eu olho outra posição. Vamos pegar com essa parte da flor. Viro todos que tem a flor para o centro. Formou um outro desenho. Então, a gente tem 4 possibilidades, porque tem 4 cantos. Vamos pegar esse canto agora. Este, com este, com este, com este. Já formou um novo desenho.
falta qual? Esse canto aqui. Vamos ver o que vai dar com esse canto. Este, com este, com esse. Já formou um outro desenho. Então, vocês vão brincar com isso aí e ver o desenho que vocês querem formar. Depois de escolhido o desenho, vamos supor, escolhi esse. Então, eu vou deitar esse sobre esse e esse sobre esse. E eu gosto de colocar um alfinete para me saber qual lado que eu vou costurar. Então, eu ponho um alfinete aqui e um alfinete aqui. E vou para a máquina, vou costurar aqui e aqui. Depois que tiver costurado, então faz de conta que tá costurado já. Depois que ele tiver costurado, eu vou passar as costuras uma de um lado, outra do outro. E vou costurar de novo aqui. O bloco vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse aqui eu já tô com ele costurado. Então, costurei este com este e este com este. Depois aqui, emendei os dois lados, os dois bloquinhos. Então, vou ter um bloco assim. E isso eu vou fazer com os meus 42 blocos. Vou ter 42 blocos com o desenho que eu formei. Depois disso tudo feito, nós vamos cortar tiras da cor mais escura escolhida, de 3 centímetros. 3 centímetros para a cor mais escura. E 3 centímetros para essa mais escura. E da outra cor, 6 centímetros. Essa cor é qualquer cor que combine com o tecido aqui, a escolha de cada um. Então, 3 centímetros mais escuro, 6 centímetros da outra cor. Vou cortar essas tiras e vou fazer da seguinte forma. Vou pegar essa tira de 3 centímetros e vou costurar uma tira aqui na horizontal, outra tira na vertical. Vou costurar e volto para dar sequência. Bom, gente, já costurei as duas tiras nas horizontais. Eu falei horizontal e vertical, mas falei errado. Primeiro a gente costura as duas nas horizontais, de cima e de baixo. Depois eu vou pegar a tira e vou colocar nas duas verticais. E vai ficar dessa forma aqui. Depois, então, que eu já fiz a minha moldura de 3 centímetros da cor escura, eu vou pegar a minha moldura de 6 centímetros da outra cor. E vou fazer a mesma coisa. Primeiro, na parte de cima e na parte de baixo da horizontal, como foi aqui. Depois de feito essa, coloco na vertical dos dois lados. Vou colocar já a moldura verde e volto para mostrar. Bom, então, nosso bloco ficou dessa forma. Agora, a gente vai medir esse bloco. Depois que tiver com todos prontos, nós vamos acertar. O bloco ficou com 31 centímetros e meio. Eu gosto de fazer um molde no acetato, para depois, com todos prontos, eu acertar. Porque às vezes, mesmo que a gente bateu a costura certinho, mas dá umas diferencinhas pequenininhas. Tá vendo? Então, nessas diferencinhas, a gente vai riscar para que todos os blocos fiquem do mesmo tamanho. Vamos fazer isso depois de todos os blocos prontos, acertar, e depois de tudo certinho, nós vamos cortar. Se o bloco ficou com 31 centímetros e meio, nós vamos cortar para o tecido de forro e de manta com 1,5 centímetros a mais. Então, vou cortar manta e forro com 33 centímetros. Corto manta e forro com 33 e vou colocar esse por cima para a gente quiltar. Bom, gente, já temos alguns blocos prontos. Já cortei o forro. Meu forro vai ser no mesmo tecido da moldura e também a manta. Eu falei antes para vocês que eu preciso que sobre tipo 1,5 centímetros por aí. E falei que era para cortar com 33, mas não é 33, eu falei errado, porque tem que sobrar 1,5 de um lado e do outro. Então, 33 ele ia ficar pequenininho. Eu cortei com 35, tanto a manta quanto o forro com 35 por 35. Eu estou trabalhando com a manta resinada. Quando a manta sua, se tiver faltando um pedaço, vocês podem fazer como eu fiz aqui, ó. Emenda a manta, chega as duas partes, sem sobrepor uma sobre a outra e passa um zigue-zague. Então, já tô com a manta
aqui, e como ela é uma manta resinada, eu já passei com ferro no lado da cola, ela já tá coladinha no meu forro. Eu vou colocar então a parte do topo aqui, vou distribuir para que todos fiquem com mais ou menos a mesma diferença. Acerto, eu gosto de passar ferro aqui para dar uma coladinha e vou alfinetar. Vou passar o ferro e volto. Bom, agora vamos colocar os alfinetes. Como eu já mostrei em outro vídeo, eu coloco, forço o alfinete para baixo e com a colher eu levanto a pontinha dele. Não vai precisar de muito alfinete porque a parte é pequena, então vou colocar aqui no centro. Só no centro vai bastar. Agora, com os alfinetes já colocados, deixa eu colocar esse último aqui, a gente vai ver o que nós vamos quiltar. Aqui eu vou passar um quilt reto, de um lado e do outro lado dessa moldura escura. Eu gosto de usar esse pé de quilt reto, mas quem não tiver esse pé pode usar o pé comum da máquina. Eu vou passar bem na beiradinha, aí fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de passar mais longinho, tipo uma margem de costura. Vou passar como quilt na vala. E aqui, se vocês não quiserem fazer mais nada, passa o quilt reto e já pode juntar os blocos. Eu vou fazer umas voltas como eu mostrei naquela outra colcha. As voltinhas eu fiz o seguinte, eu medi esse espaço daqui a aqui e calculei quantas meia-lua eu queria. Determinei que seriam 3. Então, eu peguei essa medida, dividi por 3, achei, daqui a aqui tem 21 centímetros. Então, eu peguei fiz um retângulo de 7 por 4,5, porque eu tenho que deixar a distância para a costura. Então, fiz um retângulo, 7 por 4,5. Marquei aqui 2 centímetros. Dobrei esse retângulo ao meio e parti desse 2 centímetros, vim fazendo uma meia-lua e cortei. Cortei aqui. Tenho o meu molde para eu fazer os arcos. E depois vocês podem passar para o acetato. Então, já tô com o meu aqui no acetato, vou riscar. Eu tô com as canetinhas muito ruim, então vou riscar com giz. Deixa eu ver onde que eu coloquei o meu giz, tá aqui. Bem aqui, ó. Puxa o zoom bem pertinho. Bem aqui, ó, na costura, na quininha da costura, eu vou riscar dessa parte, começando aqui, ó, onde termina o reto. Não, vai ficar difícil de ver. Até o fim dele. Vou fazer outro, que são 3. E outro aqui. Vou riscar tudo, vou tentar passar com uma caneta melhor e volto para vocês verem. Bom, gente, já contornei todo o meu bloco, igual eu mostrei para vocês. Eu fiz essa parte, esses 3 meia-lua, as 3 daqui, 3 daqui e 3 daqui. No cantinho, que tava sem nada, eu fiz a mão livre mesmo. Eu sei que eu preciso deixar o espaço da costura, então eu vim fazendo marcação aqui para ficar tipo uma folhinha nos 4 cantos. Agora eu vou fazer o arco na parte de baixo. Eu vou encontrar o meio dos arcos e o meio do meu molde, colocar ele aqui, ó, de ponta cabeça. E venho riscando. Do mesmo jeito que eu fiz com o outro, eu vou fazer todo o contorno. Vou riscar e mostro para vocês como eu vou fazer o cantinho de novo. Bom, já risquei aqui da parte com o molde virado de ponta cabeça, eu fiz duas meia-lua em cada lado do meu topo. Agora eu vou mostrar para vocês os cantinhos, 4 cantinhos, como que eu fiz. Eu pego o molde aqui, nessa costura eu vou encontrar o meio do meu molde e vou traçar aqui uma meia-lua. Do lado de cá a mesma coisa, eu vou encostar aqui, achar o meio do molde e contorno aqui. Então, contornei a metade aqui e a metade aqui. Aqui eu vou fazer a mão livre, vou fazer um fechado,
uma folhinha menorzinha. Então eu venho aqui, eu não sei se minha mão vai tampar, se tampar depois eu mostro para vocês. Venho, fiz isso aqui e fecho do lado de cá para encontrar com esse lado. E vou fazer essa folhinha nos 4 cantos. Depois de pronto, eu vou levar para a máquina para passar primeiro a costura reta e depois na reta mesmo eu vou contornar onde eu marquei. Bom, gente, aqui eu já quiltei, como eu falei, passei nessa parte da moldura azul, costura reta. E nos outros, naquele onde eu risquei, eu vim passando com a reta. Não foi com o pé de quilt livre, foi com o pé de quilt reto. Aqui no meio também eu fiz um formato de uma folha. Para isso eu fiz o seguinte: peguei a medida desse quadradinho do meio, dobrei ele formando uma diagonal e risquei a mão livre, um formato de folha que ficou assim. E depois eu passei pro acetato e risquei. Encostei aqui num cantinho e no centro, risquei e passei a costura reta. Agora, nesse ponto a gente vai cortar, tirar essa sobra da manta e do forro. Eu não gosto de cortar com cortador porque estraga a lâmina. Quem tiver uma lâmina só para cortar manta, pode cortar com o cortador. Como eu não tenho, eu vou cortar com a tesoura mesmo. Então, vou acertar aqui bem rente, tirando bem certinho aqui. Depois de tudo acertado, ele vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar todo certinho aqui assim. Depois que ele tiver todo certinho, a gente vai precisar de tira do azul de 3 centímetros, 3 centímetros do azul e do verde ou da cor que vocês colocaram para o tecido do forro, de 4,5 centímetros dobrada ao meio. 4,5 centímetros dobrado ao meio. Eu vou acabar de acertar aquele e volto para vocês verem o que eu vou fazer. Bom, já acertei os 2 blocos, cortei toda a sobra e a tira de 3 centímetros do azul eu já costurei aqui de um lado. Tem que observar que a gente tem que costurar do lado da tira maior. Se costurar do lado da tira menor, onde elas emendam, todos tem que ser desse lado, porque senão dá errado. Eu tô costurando do lado da moldura maior. Então, preguei a tira de 3 centímetros com o pezinho de máquina. Agora eu vou vir com a outra, bloco, e observando também o lado da tira maior e vou encostar aqui, ó, bem certinho na lateral, aqui na minha tira de 3 centímetros, acertando aqui, e venho com a tira de 4,5 dobrada e vou costurar tudo junto aqui, ó. Do lado do forro vai ficar a tira de 4,5, do outro lado a tira de 3 centímetros. Vou passar um pezinho de máquina aqui e volto para vocês verem. Bom, já costurei aqui. E aqui, se vocês tiverem dificuldade de colocar o viés dobrado, costurando tudo junto com o outro, pode costurar só o marinho com o bloco e depois vem de novo e costura do lado de cá o viés dobrado. Mas dá para costurar tudo junto. Agora aqui vocês vão acertar, cortar essa diferencinha e quando abrir aqui, ó, vai estar exatamente as costuras aqui, sem uma ficar por cima da outra. É só vir com o ferro aqui, acertar isso aqui, ó, passar isso aqui. E a gente vai fechar aqui com pontinhos à mão, pontinhos invisíveis, aqui nessa parte do forro. A colcha já vai estar quiltada, com o forro pronto. Quando pregar todos os blocos, ela já vai estar toda prontinha. E o direito vai ficar assim. E a nossa colcha vai ser o seguinte, eu vou colocar 6 blocos na horizontal da colcha e 7 blocos na vertical. Eu vou mostrar na minha colcha para visualizar melhor. Bom, gente, então, depois que fizer, igual eu mostrei a emenda dos blocos, nós vamos emendar os 6 blocos, porque a nossa colcha vai ser formada por 6 blocos na horizontal e vou fazer então 7 tiras de blocos que contém 6 em cada um. Para vocês entenderem melhor é o seguinte, aqui eu tenho um que emendei com esse,
que emendei com este, que emendei com esse e com esse. Isso aqui tem 6 blocos. E vou precisar, então fiz uma tira, como essa aqui, ó. Quando eu tiver os 7 emendados, eu vou ter uma tira de 6 blocos. Quando eu tiver esses 6 emendados, eu vou passar para os outros. E eu vou ter 7 tiras de 6 blocos. Acho que tá dando para entender. Vão ser 6 blocos na horizontal e 7 blocos na vertical. Bom, feito as minhas 7 faixas de 6 blocos, eu agora tenho que emendá-los aqui, ó. Eu já emendei assim para formar a minha tira de blocos, igual foi aqui. Agora eu tenho que colocar o viezinho do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou pegar um viés. Então, quando tiver os 6, eu vou pegar aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. A tirinha azul, vou costurar nele, venho com os outros, coloco a tira verde dobrada e vai me dar dessa forma aqui. Eu vou ter essa tirinha aqui toda na largura da minha colcha. E vou fazer isso 7 vezes. Depois disso feito, a gente vai medir na cama de cada um o comprimento que ficou e a largura dessa colcha. No caso dessa minha, no comprimento eu não precisei de colocar nada, só pus uma moldurinha de 6 centímetros e o viés de acabamento. Já na largura eu precisei de colocar uma moldura maior. Nesse caso aqui eu coloquei uma moldura de 6 centímetros, mais uma de 16 do tecido que eu fiz a repetição dos quadros e mais 6 centímetros aqui. E depois prendi da mesma forma que eu fiz aqui, eu fiz para colocar a parte da colcha com a parte do barrado. Fiz a mesma coisa. 3 centímetros da moldura, no avesso 4,5 dobrado ao meio. E finalizando o viés de acabamento, um quilt do jeito que vocês quiserem, e coloco o viés de acabamento e vai estar pronta a colcha toda quiltada e com forro, sem precisar de estender um tecido inteiro para quiltar. Bom, gente, então esse foi o vídeo da colcha de repetição. Essa colcha, essa maneira de colocar, unir os blocos já com quiltado e com forro, vocês podem colocar em qualquer tipo de bloco que seja feito com molduras. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!